Graças e paz, igreja, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer a Deus mais uma oportunidade de estar ministrando a palavra do Senhor na igreja que eu congrego. Louvado a Deus pela vida do meu apóstolo, a minha bispa e de todos os nossos irmãos, em nome de Jesus. Sem delonga, eu quero pedir para que você abra sua Bíblia no Evangelho que escreveu João, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, capítulo 1. Amém? Perguntaram para mim assim, apóstolo, por que eu não prego no culto da noite? Aí eu estou aqui agora, para a glória de Deus. Amém? Capítulo de número 1 do Evangelho de João, versículo 35. Versículo 43 em diante. Diz assim: No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia, quando encontrou Felipe e disse-lhe: siga-me. Felipe, como André e Pedro, que era da cidade de Betsaida, Felipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre qual Moisés escrevera na lei, e a respeito dos que os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Porventura alguma coisa boa de lá? E disse Felipe: vem e veja. E ao ver Natanael se aproximando, disse-lhe Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? E Jesus respondeu: eu te vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes que Felipe te chamasse. Então Natanael declarou: mestre, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. E disse-lhe Jesus: você crê porque eu disse que te vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essas. Então acrescentou: digo-lhe em verdade, você verá o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém? Feche a sua Bíblia, coloque na cadeira e vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero te louvar e te agradecer por mais uma rica oportunidade. Que eu venha diminuir e o Senhor venha crescer e o nome do Senhor seja glorificado. Que dentro desta casa nenhum ouvido que me ouça, Senhor, possa ser, Pai querido, obstruído de receber a Tua palavra nesta noite, Senhor. Assim eu te louvo e eu te agradeço por cada vida que aqui está e também nos assistindo através da internet, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. E você se assente glorificando a Deus. Queridos, nós estávamos hoje almoçando e Deus colocou algo em meu coração e eu quero comentar com vocês para que depois nós conseguimos iniciar a mensagem. Jesus Cristo, ele conta uma parábola, e é a parábola do semeador. Todos aqui acho que já ouviram diversas vezes. Dentro dessa parábola tem um ensinamento muito profundo. Quem me ouve, diga glória a Deus. Preste bem atenção no que eu vou falar, que eu falo pausadamente, para que você possa entender e sair daqui alimentado com aquilo que Deus está colocando em meu coração. Não existe culto ruim, não existe pregador ruim, não existe louvor ruim. O que existe é receptor ruim ou desligado. Hoje eu sou o emissor e vocês são receptores. Nesta parábola, Jesus Cristo dá uma aula de culto ou de ensinamento.
Jesus Cristo está falando acerca de um semeador, de semente e de terra. A terra é o nosso coração. A mensagem é a semente. E o pregador é o semeador. No Antigo Testamento, o semeador era o próprio Deus, que falava direto com o homem. O Senhor levanta outros semeadores, os profetas, que falavam com o povo. O Senhor manifesta o poder dele através de Jesus falando acerca do reino de Deus, semeando. E quando Jesus Cristo ascende aos céus, ele disse: vos deixo o meu Consolador, para que através dele nós venhamos ter contato com Deus. É o nosso contato com Deus, é o Espírito Santo de Deus. E hoje o semeador da hora somos nós. Então a minha responsabilidade de pregar o Evangelho é de ir no celeiro dos céus, pegar a semente, que a semente é a mesma. Agora o que muda aqui é a terra. Na parábola, a primeira terra é dura, é pedra, a segunda tem espinho. A primeira cai na beira do caminho, a segunda é pedra, a terceira tem espinho, e a última é terra fértil. Então só o que muda na parábola, o semeador é o mesmo, a semente é a mesma, só que muda é a terra, e a terra é o nosso coração. Se você fechar o teu coração agora, daqui 35, 40 minutos eu vou estar encerrando a mensagem. Vai ser só mais um culto que você entrou e saiu do mesmo jeito. Mas se você estiver atento ao que Deus tem falar para você, quando você está na sua casa se arrumando, Deus já sabe que você tem um propósito de sair da sua casa para ouvir Deus falar. E quando você sai da sua casa para ouvir Deus falar, Deus pode falar com você através de alguém que está no ponto de ônibus, o cobrador do ônibus. Deus pode falar com você através de um obreiro que está te orientando a estacionar o carro. Deus pode falar com você através de um obreiro que está te recepcionando na porta. Deus pode falar com você através de um dos profetas que Ele levantou. Deus pode falar com você através do louvor, da ministração do louvor, da pregação do dízimo, de um testemunho e da palavra de Deus. Basta entender como que está o seu coração para essa mensagem. É só um recado e um ensinamento que Deus colocou em meu coração. Amém? Vamos lá. Queridos, Jesus Cristo está nos ensinando acerca de algo que nos dias de hoje é muito difícil encontrar. É muito difícil encontrar coisas verdadeiras num mundo onde tudo é falso. Você vai comprar um remédio, não faz efeito, é falso. Você vai comprar a camisa, mas não é verdadeira, é falsa. Então está comum encontrar coisas falsas e não verdadeiras. Mas não é normal isso. Mas o texto aqui que nós lemos no livro de João, quem está narrando o texto é João, discípulo de Jesus. E quando ele começa dizendo que João estava com dois dos seus discípulos, João está falando do outro João, que é o Batista. E ele diz assim: depois dessas coisas, depois do quê? Após Jesus Cristo ser batizado, João já tinha falado: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. No outro dia após esse evento, os discípulos de João estão do lado de João, e Jesus passa novamente. Aí João diz assim: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo novamente. E diz o texto que dois discípulos estavam com ele. E quem eram esses dois discípulos? André estava com ele e Natanael. Quando Jesus Cristo está passando, é mais ou menos assim: Jesus está passando, João fala: eis o Cordeiro. Natanael e André Felipe e André olham Jesus passando. Eles têm duas opções: ou ficar com João, ou seguir Jesus. Só que João nunca fez discípulo para ele,
Porque João sempre dizia assim: eu vos batizo com água, mas virá alguém mais poderoso que eu, que vos batizará com fogo. Então a primeira coisa que você, pastor, tem que entender, que a ovelha não é sua, a ovelha é de Jesus. Você está somente cuidando do rebanho provisório, até o dia que você vai apresentar a Deus o rebanho que você cuidou. Então João nunca fez discípulo para ele. Então quando Jesus está passando, e Felipe e André olha, e Pedro e João está falando segunda vez, o que eles fazem? Eles deixam João e vão seguir Jesus. Eu quero abrir um parênteses para dizer que oportunidade na sua vida sempre vai ter. Até quando você vai ver ela passando e não vai fazer nada? Até quando você vai ver a oportunidade passando para mudar de vida e você vai ficar sentado, parando, olhando a oportunidade passar, assistindo as pessoas mudar de vida e você sempre na mesma? O ano acabou e começou o outro ano, e talvez você esteja pensando: vai acontecer tudo da mesma forma. Não vai não, sabe por quê? Porque Jesus te conhece. Eu vou provar para você que Jesus te conhece, e sabe de todas as suas deficiências, conhece todos os teus projetos e os teus sonhos. Quando André e Felipe começam a seguir Jesus, a Bíblia diz que Jesus para e olha para eles e diz: o que queres? Eles dizem assim: aonde tu moras? Ele disse: vem e veja. Ou ele está dizendo: siga-me. E sabe aonde Jesus mora? A Bíblia diz que aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá eu estarei. Jesus mora aqui. Jesus mora na sua casa se todo mundo estiver em concordância. Jesus mora no teu trabalho se todo mundo estiver no mesmo pensamento. Então Jesus está aonde tiver 2 ou 3 e chamar por ele, ele está. Então Jesus está dizendo: siga-me. Ele está mandando 2. Só que João também já é discípulo, o que está narrando o texto. E quando Jesus Cristo está dizendo siga-me, é quando você aceitou a Jesus, a alegria da salvação entrou dentro do teu coração, e você chegou na sua casa e começou a falar: eu fiz a melhor coisa da minha vida, eu entreguei a minha vida para Jesus. Eu estava conversando com a minha esposa e ela disse assim: você fala de Jesus, seu olho brilha. Eu falei: está aí o segredo. Quando nós aceitamos Jesus como Salvador, nosso olho brilha, as nossas palavras são verdadeiras, eficazes, verídica, enérgica. Só que o tempo vai passando e parece que a fé vai indo embora. As lutas, as adversidades, as comparações. Sabe como que é? Porque até agora Jesus não fez, porque que fulano acontece, porque na minha não acontece, e o brilho vai se apagando, a incredulidade toma conta no coração, as más conversações corrompem os bons costumes, a fé vai se esvaindo, e quando você for ver, você se torna um cético dentro da igreja, entra e sai, e é a terra que não dá oportunidade para a semente transformar de dentro para fora. Amém? Quando Felipe vê a oportunidade de evangelizar, ele corre e chama Natanael e fala: Natanael, eu encontrei aquele que Moisés diz na lei. Eu encontrei, Natanael, aquele que os profetas revelaram. Eu encontrei Jesus Cristo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, a porta que vai levar a humanidade à salvação, a oportunidade de transformar a humanidade. Eu encontrei.
Em algumas versões, Natanael está dizendo assim: da onde ele é, ou de onde ele vem. Diz que Felipe fala assim: ele é de Nazaré. Natanael fala assim: e porventura poderia vir alguma coisa boa dessa cidade? Era um vilarejo que tinha no máximo 500 habitantes. Era improvável ver alguém que, segundo a profecia, dizia que seria o salvador da humanidade. É mais ou menos nessa improbabilidade que está a sua história. Como que pode vir de Pirituba, que é um paralelo mais gritante? Se você falar da melhor faculdade do planeta, qual é a faculdade? Qual é o nome da faculdade? Me ajuda a pregar. Harvard. Aí você fala assim: você veio de onde? Eu vim do Nardini. Onde você estudou? No Otto do Barros Vidal. Quem conhece o Nardini? E você? Não, eu estudei em Harvard. Você vai dar oportunidade para quem? Para quem estudou no Otto? Que morou na comunidade? É a sua história, é a sua vida. Você vai falar assim: mas pode vir alguma coisa boa de lá da cidade onde você morou? Porque a probabilidade era zero de vir o Salvador da cidade de Nazaré, um vilarejo que não tinha história, não tinha currículo. Poderia vir de Belém, de Jerusalém, poderia vir de um lugar onde teria currículo, tempo, estrutura, famílias ricas. Afinal de contas, é o rei dos judeus, é o salvador da nação, é o prometido da boca dos profetas, é o filho de Deus. É nessa improbabilidade que eu quero dizer que o Senhor conhece a sua história. Ele conhece as suas dores e as suas limitações. Ele sabe de todas as situações que você tem vivido para chegar até onde você chegou. Eu estava conversando com o apóstolo e nós temos história, nós temos um passado. Nós não chegamos aqui da noite para o dia. Não foi o clique do mouse que arrastou a setinha e clicou e apareceu o prédio, não. Foram anos de dores, de oração, foram anos de luta, de muito trabalho, muito suor, decepções, percas. No meio da caminhada muitas pessoas desistiram. No meio da caminhada, querido, foi muitas lutas para chegar até aqui. E entrar na igreja hoje, ver uma estrutura dessa, não foi da noite para o dia, não. Você aí que ainda não se inscreveu em nosso canal, você pode estar clicando aqui embaixo e estar se inscrevendo para receber notificações quando nossos cultos e eventos assim começarem. E quem sabe você já é inscrito, mas não recebe as notificações. Então você vai ativar o sininho. Toda vez que começarmos um culto ou um evento, você vai ser notificado e vai estar assistindo, participando online junto conosco. Que Deus te abençoe e fique com esta palavra. Natanael ouve agora uma segunda fala de Felipe assim: sabe que você está duvidando? Então vem ver com seus próprios olhos. Nada melhor do que ver com os próprios olhos, não é verdade? A Bíblia diz que Jesus Cristo está olhando Natanael vir. E quando Natanael está vindo, Jesus Cristo olha para ele e diz assim: eis aqui um verdadeiro e legítimo judeu, que não há nele falsidade. Se você trazer para o dia de hoje, talvez você falar estas palavras seria algo muito assim, espantoso, porque nós vivemos num mundo que tudo é falso, nem tudo é verdadeiro. Você vai comprar o perfume, é verdadeiro ou falso? Tem que perguntar: e essa camisa é verdadeira ou falso? Esse celular é original ou é xing-ling? E o remédio que você está tomando está fazendo efeito? Não, então é falso. Está difícil de encontrar
sinceridade no Filho de Deus, que as pessoas colocam e dizem assim: talvez ele nem vai voltar. Está difícil encontrar sinceridade na palavra que é pregada, porque não dão credibilidade. Está difícil encontrar credibilidade nos homens que Deus levantou, porque você vai alugar um salão, e sabe o que as imobiliárias falam? É para a igreja? Não, para a igreja eu não alugo não. Está difícil de você olhar para alguém e falar assim: esse é um verdadeiro homem de Deus, essa é uma verdadeira mulher de Deus, porque está comum ser falso, mas não é normal ser falso. A diferença de comum é porque todo mundo está fazendo. Agora, normal não, porque não é norma ser falso. A regra é ser verdadeiro. E no mundo que nós vivemos, se você olhar e dizer: está difícil de encontrar, mas Jesus Cristo sabe que mesmo em meio a tanta falsidade, tanta dificuldade, você ainda tem um pouquinho de fé aí dentro, para acreditar que o Senhor Jesus pode mudar a sua história, que Jesus Cristo pode virar o seu cativeiro, Jesus pode escrever uma nova história em cima de uma frustração. Talvez você viveu diversos momentos, um casamento frustrado, é tantos anos de dedicação, e você olha e diz assim: eu não acredito que não era verdadeiro. É uma amizade tão sincera desde pequeno, aí você olha e diz assim: você foi falso comigo, você foi falsa comigo, eu não consigo acreditar. São decepções na vida. Você deposita toda a sua dedicação a um trabalho, e no momento mais difícil a empresa faz assim, ó. Você fala assim: aonde então eu vou colocar minha fé? Aonde eu vou depositar minha confiança, que eu não consigo encontrar? Quando Natanael ouve Jesus Cristo falar assim: eis aí um verdadeiro e legítimo, que não há falsidade, sabe qual é a pergunta que Natanael faz? Da onde você me conhece? Eu não tenho Facebook, eu não tenho Instagram, eu não fico delatando o que eu faço, onde eu vivo. Onde que você me viu? Onde que você tem critérios para dizer que eu sou verdadeiro? Quem te falou da minha vida? É mais ou menos aquele culto que você entra e você está destruída, que você não tem palavras para orar, que você não tem como expressar aquilo que você está sentindo. A única coisa que você consegue fazer é chorar. Às vezes você está envergonhado e você quer se esconder. Aí tem o povo do fundo, sabe como que é? Que você anda lá no fundão assim, que não quer ser visto, que não quer ser apresentado, que não quer ser incomodado. Eu já vivi isso. Eu já cheguei a entrar no culto de olho fechado e dizer: Senhor, hoje eu não quero que ninguém fale comigo. Senhor, hoje eu quero que o Senhor me pegue no colo. Hoje eu quero que o Senhor fale no meu coração. Eu quero que o Senhor me abrace. Hoje eu não quero profecia que diz assim: eis que te digo que o seu CPF é esse, eis que te digo que essa semana eu vi você assim. Não, eu quero que o Senhor me rasgue por dentro, que preencha o meu vazio. Sabe como que é? Eu quero sair daqui transbordando, porque o Senhor me conhece. Eu preciso de um sinal. Lembra da parábola do semeador? Se você entrar no culto e dizer: Senhor, eu quero ouvir a sua voz, e se você fechar o olho e ignorar que o ar-condicionado está muito fraco ou muito forte, que o pregador não está falando uma linguagem que você queria, mas está falando o que você precisa, se você não olhar para a roupa do pregador, da levita, se você não olhar para as circunstâncias, talvez você vai ouvir Deus falar para você: eu te conheço. Natanael pergunta: da onde você me conhece? Ele diz assim: antes que André te chamasse,
eu te vi. Sabe onde você estava? Debaixo da figueira. Existem duas linhas de raciocínio que os teólogos usam. Eu não vou entrar muito nesse critério, mas eu vou dizer para vocês compreender. A primeira linha de raciocínio é que a cultura judaica dizia que todo homem sábio, ele ia ler a Torá e ele sentava debaixo da figueira. Debaixo da figueira era um lugar que o judeu tinha uma intimidade com Deus. Então o teólogo diz que Jesus está declarando o costume dele. Existe outra linha de raciocínio que diz que Natanael tinha a mesma idade de Jesus. E quando a lei veio para matar todas as crianças abaixo de 2 anos, Natanael estava incluso na lista para ser morto. E quando os soldados romanos chegavam, a sua mãe o escondia, porque toda a casa havia uma figueira do lado dela como sombra. Então a mãe de Natanael escondia ele debaixo das folhas, e então os soldados saíam. Isso era um segredo que ele tinha com a mãe dele, mas eu não vou entrar nesse critério. Eu vou usar a figueira, sabe como? Como seu histórico de vida. A figueira, sabe como que é? A figueira é aquilo que você vive, que ninguém vê. É aquilo que você não posta no Instagram, aquilo que você não posta no seu status, aquilo que não está no Facebook. É o momento que você entra dentro do seu quarto, arranca a sua roupa, tira a maquiagem, olha no espelho e é só você e Deus. É o momento que quando você coloca a sua cabeça no travesseiro, só você sabe o que te perturba. Só você sabe o que arranca a sua paz, ou que tira a sua estrutura. A figueira, sabe o que é? É quando você dobra o joelho e você está sozinho, aí você tem coragem de verbalizar a sua fraqueza. Quando você fala assim: Deus, eu sou a pior raça da humanidade. Senhor, eu sou pecador e os meus olhos me condenam. A minha mente, Senhor, me condena. As minhas palavras me condenam. O meu pensamento me condena. Senhor, esse momento é sua intimidade com Deus. É o momento que Deus está olhando você sem todos os adornos que você colocou para vir para cá hoje. É a sua intimidade. Jesus está olhando a sua dor. Feche os seus olhos. Jesus está olhando quando você abre a geladeira e não tem mistura para dar para o seu filho. Jesus Cristo está olhando quando você abre o seu aplicativo e não tem dinheiro para pagar as contas. Jesus está olhando quando a concessionária corta a luz da sua casa. Jesus está olhando quando o seu filho, a sua filha te pede alguma coisa e você não tem para dar. Jesus Cristo está dizendo assim: você estava debaixo da figueira. Eu vi quando você dobrou o joelho e falou assim: Senhor, até quando eu vou ficar sozinha? Senhor, até quando eu vou viver essa humilhação de ficar pedindo para as pessoas uma roupa nova, uma roupa velha, uma roupa usada? Até quando, Senhor, eu vou ficar implorando a atenção dessa pessoa que me machuca? É nessa hora que Jesus está dizendo: eu te conheço. Eu te conheço quando você vai deitar e você está tão cansado e tão cansada que você não consegue orar. Eu te conheço que quando você vai comer, você não consegue nem lembrar de me agradecer pela comida que você está comendo. Eu te conheço quando o seu ente querido está internado e você diz assim: o que eu vou fazer? Esse é o lugar secreto. Este é o lugar que Jesus te conhece. É o lugar quando ninguém te vê e Jesus está te vendo e está dizendo assim: eu te conheço. Eu te conheço nas suas fraquezas, eu te conheço na sua dor.
Não entendo porque me Não precisava de amou. convite de André, não. Eu já ia te achar. Não precisava você estar aqui hoje, não. Sabe por quê? Porque eu já ia te encontrar. Eu já ia te falar que eu conheço aquilo que está arrancando a sua paz, aquilo que está roubando sua comunhão. Eu conheço seu vício. Eu sei que sozinho, sozinha, você não está conseguindo lidar com essa situação. Eu sou falho e Ele é fiel. Eu conheço a sua intimidade, Natanael. O que eu mereci era morrer, mas Ele me ofereceu o céu. Mesmo você não sendo provável, mesmo você não estudando em Harvard, mesmo você não tendo diploma, mesmo você não tendo a beleza que você gostaria de ter, mesmo você não tendo a inteligência que você gostaria de ter, mesmo você não tendo o emprego que você gostaria de ter, mesmo você morando onde você não gostaria de estar morando, mesmo você não gostando, mesmo você não sendo o centro das atenções, Jesus Cristo, eu já te conheço. Eu parava agora, Eu te conheço. o cansaço me atingiu, eu desacelerei. Você está cansado, está cansada, e está dizendo para mim, já basta. Jesus está dizendo, não para não desista. Sabe por quê? Porque eu vejo algo diferente em você. Pelo menos para mim você é sincero. Ele está dizendo, Natanael, você é verdadeiro. Você é sincero. Fala para Deus agora. Tem coragem? Fala para Deus que você é limitado. Fala para Deus que as pessoas te veem aqui, ó, e passa uma imagem que você é crente até o tutano, mas quando o sapato aperta, você até solta os palavrão. Fala que quando você sai daqui, entra no carro, você acende o cigarro. Fala para Deus, tem coragem? Fala para Deus que você não consegue largar sua vida sexual ativa, sem compromisso, casamento. Fala para Deus, aqui é o lugar. Ele está dizendo, vem onde eu moro. Aonde tiver 2 ou 3, eu estou, é a minha casa. É o lugar de você abrir teu coração. É o lugar de você falar assim, Senhor, eu sou tão feia que ninguém me enxerga, Senhor, eu tenho tanta dificuldade, que será que o Senhor não me coloca no coração de ninguém? Será que eu não posso um dia ter um momento de alegria, Senhor? Será que o Senhor não está vendo o sofrimento que eu estou vivendo dentro da minha casa? O Senhor não está vendo, Senhor, que eu não sou feliz? Que eu não sou feliz sentimental? Eu estou casada, mas o meu casamento, como ele está? Fala para Deus agora. Seja Natanael, seja sincero. Seja sincera, fala para Deus. Aqui é a hora de falar. Não é no Instagram, não. Não adianta pôr o dedo na cara do teu marido e exigir alguma coisa. Dobra o teu joelho. Fala agora para Deus, Deus, eu quero um marido assim, assim, assado. Muda ele. Mas me muda também, Senhor. Vê qual é a necessidade dele, para que eu possa atendê-la com alegria. Mesmo que eu não consiga entender, Jesus está aqui, está dizendo, eu te conheço. Do meu jeito eu até choro. E o tema da mensagem é, eu te conheço. Até chego a dizer, se coloque sobre os seus pés. Que ser tão difícil para mim. Natanael olha para Jesus e diz assim, Senhor, mestre, eu vi que tu és filho de Deus. Eu vi que o Senhor é o Salvador. Os teus caminhos é melhor. Jesus exorta ele dizendo assim, só porque eu revelei a sua vida, só porque eu revelei a sua intimidade, mesmo que eu não entenda os teus. Eu sou uma pessoa muito
reservada. Nos últimos dias, nos últimos meses, na verdade, eu posto um pouquinho da minha vida, das minhas atividades, mas eu não era assim não. Mas tem dias que o apóstolo ou qualquer um dos homens de Deus bate uma vontade de ficar em casa, é dia de culto, não é? O cansaço, as lutas vêm, decepções, as coisas fogem do controle, e você fala, hoje eu não estou bem. É nesse dia que nós temos que vir para a igreja. É nesse dia que você não está bem, que você está destruído, você tem que sentar ali e falar assim, Senhor, eu ouvi aquela palavra, o Senhor me conhece, então o Senhor sabe o que eu preciso. Se for para exortar, exorta. Se for para profetizar, profetiza. Se for para revelar, revela. Mas se for para mostrar que o Senhor é comigo, então me carrega no colo. No dia que eu estava aqui, antes do Natal, o apóstolo levantou uma oferta pela minha vida. Em 20 anos de ministério, aconteceu isso 2 vezes. E eu queria passear com a minha esposa, eu queria viajar, queria descansar, minha cabeça estava a milhão. E Deus me surpreendeu aquele dia, porque eu tinha algumas contas para pagar. E o que mais me chamou a atenção não foi o valor. Eu tinha feito uma prova com Deus, mas foi a forma que as pessoas fizeram. As pessoas fizeram questão de vir até aqui me dar um abraço, porque às vezes a gente não precisa de dinheiro, só precisa de um abraço. Às vezes a gente não precisa de profecia, a gente só precisa de um abraço. Aí você olha para Jesus. Se você fosse dar um presente para Jesus hoje, o que você ia dar para Jesus? Você ia procurar na Shopee, no Mercado Livre, no shopping? O que você ia dar para Jesus hoje? Se Jesus fosse aniversário de Jesus hoje, o que você iria dar para Ele? Ele é dono do ouro e da prata, Filho de Deus, Salvador da humanidade. Conhece a sua mente, o seu coração, e sabe que você vai falar antes mesmo de pronunciar. Como eu vou dar alguma coisa para Ele que possa surpreendê-lo? Ser sincero, ser adorador dentro e fora da igreja. E eu comecei a pesquisar, queria ir para o interior. Eu não gosto de praia, bagunça. Eu comecei a pesquisar lugar para mim para o interior. Aí um amigo ligou e falou assim, eu fiquei sabendo que você vai vir para o interior. Eu falei assim, não, eu estou tentando ir, mas final de ano, as pousadas estão tudo cheia, tudo caro. Aí ele falou assim, não, vem para cá, do lado onde eu queria ir, 18 minutos do lado de onde eu queria ir. Aí ele falou assim, eu falei assim, mas tem lugar para dormir? Ele falou assim, aqui é uma pousada. Aí eu falei assim, mas tem quarto? Quanto que custa? Aí ele escreveu assim, 0,800 para o senhor. Eu falei, mas quantos dias? Ele falou assim, quantos dias o senhor quiser ficar? Aí se olhava a Imigrantes, lotada, praia faltando água, aquela lotação, tudo lotado, tudo fila, falta d'água. Quando eu cheguei lá, abri o estacionamento da pousada, apóstolo. Tinha 20 vagas, só tinha o meu carro. 14 suítes. Só tinha um hóspede comigo, foi o segundo. Perguntamos para o dono, por que você não alugou? Ele disse assim, eu não preciso de dinheiro, quero sossego. E eu entrei na piscina com a minha filha e fiquei o dia inteiro na piscina com ela. Eu falei assim, Deus te conhece, Ele sabe o que você precisa.
Ele sabe o que você gosta. Não adianta pôr ele na parede dizendo assim, eu quero. Se não for tempo, ele não vai dar. E você tem que aprender que o não também é resposta. O não faz parte, o medo faz parte da vida. Agora, se você é um mimado, que quando te dão um não, você quer desistir, aprende a viver. Não significa não desista. Persevere. Vai chegar o dia do sim. Mas a mensagem hoje, sabe qual que é? Eu te conheço, Natanael. Existe alguém em nosso meio que não é evangélico e quer entregar a sua vida para Jesus, porque Deus falou com você através dessa mensagem. Dê um sinal com a sua mão. Existe alguém que se afastou dos caminhos do Senhor, mas ouviu Deus falar com você hoje através dessa mensagem, e você quer retornar aos caminhos do Senhor. Dê um sinal com a sua mão. Tem um? Vem aqui na frente, vem. Tem mais alguém que ouviu Deus falar com você e você estava desanimado, desanimada, mas você quer retornar aos caminhos do Senhor? Sai do seu lugar, vem aqui na frente. A oportunidade é agora, Natanael. Vem, Natanael, porque Ele te conhece. Aqui tem mais uma vindo aqui, ó. Ele sabe, Ele conhece a sua história, Ele conhece a sua intimidade, entendeu? Jesus não fica olhando seu Instagram. Não, Ele não precisa de Instagram. Jesus não precisa de GPS para chegar na sua casa. Você está aqui, mas Ele está lá também. Quando você chegar, Ele vai estar lá. Tem fraquezas que Jesus Cristo está só esperando um momento para arrancar ela da sua vida. Ele precisa de um passo seu, como essas duas pessoas fizeram. Tem mais alguém? Não tem? Então feche os seus olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, a Tua palavra foi pregada. Eu fui até o seu celeiro e o Senhor colocou essa palavra em meu coração há semanas. Essa semente foi semeada, e aonde houver um coração que recebeu essa semente, que ele não venha ser sufocado, que ela não venha ser sufocada, que as aves não venham roubá-la, que o Senhor venha fazer ela brotar e dar frutos, transformando essa pessoa que estava desanimada em uma pessoa virtuosa, Senhor, cheia de Deus, como um mensageiro, assim como foi André, Felipe, assim como foi João Batista, que transferiu seus discípulos para ser os discípulos de Jesus. Que venhamos pregar o Evangelho através do nosso comportamento, aonde pôr as plantas dos nossos pés, que as pessoas possam olhar nós passando e possa dizer: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Então lapida a pedra, transforma, Senhor, este coração duro em um coração de carne, transforma essa história, esse cativeiro, e faça de nós uma ferramenta em Tuas mãos, para a honra e a glória do Teu santo nome. Amém. Eu agradeço a minha oportunidade e as palmas louvam ao Senhor. Tem mais pessoas aceitando a Jesus na internet. Natália, reconciliando com o Senhor. Que Deus abençoe sua vida, Natália, em nome de Jesus. Eu agradeço a Deus.